João, capítulo de número 5, deixa a Bíblia aberta aí. Nós estamos em uma série de mensagens que acabam no dia 23, domingo, se assim aprovar o Senhor. E essa série de mensagens, ela tem por título O Extraordinário. O extraordinário é uma palavra do hebraico chamada meiod. Essa é a nossa série. Meiod, uma palavra hebraica. O extraordinário. O extraordinário é uma ação de Deus. O Deus que faz o extraordinário. Porque há uma diferença do extraordinário de Deus para milagres. Milagres, eles podem acontecer e muitas vezes os milagres não dependem nem de Deus para acontecer. Neste caso, por exemplo, quando nós falamos de extraordinário, de meiod, nós estamos falando de algo que está além da compreensão humana. E por que eu digo que às vezes milagre não depende nem de Deus para acontecer? Jesus disse, está escrito, que se tiverdes fé, alguns vão dizer, como, e outros do tamanho. Um grão de mostarda. Vocês poderão dizer a esse monte, passe daqui para lá, e o monte vai passar. Você vai poder transportar montes. E quando Jesus diz fé, ele não está falando nem na fé em Deus, nem nele. Mas ele está falando da sua fé. Às vezes a fé realiza milagres. Já disse aqui outra vez, por exemplo, alguém vai a um ambiente que espíritos são invocados, espíritos às vezes até do mal, e a cura acontece. Só que esses espíritos do mal não têm poder de fazer nada. Está escrito na Bíblia também. Mas e por que a cura acontece? Não por causa dos espíritos, mas por causa da fé. Algumas pessoas, por exemplo, se você for a um local na Índia, existe até um templo dedicado aos ratos. E muitos fazem pedidos aos ratos e são atendidos. E eu sei que rato não tem poder de fazer milagre. Mas a fé de quem pediu tem. Por isso que algumas pessoas fazem promessas, novenas, rodam igrejas, pegam rosa ungida, água benta, tantas coisas que não têm poder nenhum. Mas a fé dessas pessoas tem. Então a fé pode realizar milagres, independe de Deus. Mas existem coisas que só Deus faz. E que essas coisas que só Deus faz não dependem nem de você. E nem de mim. E nem de ninguém. Porque está no campo do extraordinário, está no campo de meiod. Essa é a palavra do hebraico. É o topo, é o máximo. É o extraordinário.
quando nós decidimos fazer essa série de O Extraordinário de Meode, eu decidi que nós poderíamos fazer essa série estudando o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, escrito pelo último apóstolo a ser morto, João, ou a ter morrido de morte natural, há duas versões. João está preso na ilha de Pátimos, ele era pastor de Éfeso, e o imperador manda prendê-lo e ele vai para a ilha de Pátimos. Na ilha de Pátimos ele tem a visão de Jesus no trono. Não é aquele Jesus que ele reclinou a cabeça na ceia. Nem que ele viu morrer, porque era o único apóstolo que estava diante da cruz. E como ele viu a humilhação do homem na cruz, Jesus fez questão que fosse ele que visse a sua glorificação no trono. E quem viu o cordeiro na cruz, viu o leão no trono. João, depois de ter contemplado Jesus como Deus que o é, escreve o livro da Revelação, Apocalipse, e passado um tempo, ele é liberto, ele é solto. E ele volta então para a igreja de Éfeso. Você já sabe que eu já contei isso. E quando ele chega na igreja de Éfeso, ele encontra a igreja meio que bagunçada. Alguns diziam que Jesus era só um espírito evoluído. Outros diziam que Jesus era só um homem que na hora do batismo recebeu o Espírito e passou 3 anos com esse Espírito, mas na hora da cruz o Espírito foi embora. As ideias estavam confusas. Então João escreve o seu evangelho, o 4º evangelho. O evangelho de João é diferente, porque os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão contar a história de Jesus. Por isso que os 3 evangelhos, a maneira que eles constroem a sua escrita é baseado em forma temporal, é cronológica. Jesus nasce, Jesus começa o ministério, o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano, e ele ressuscita. Os milagres, as mensagens estão dentro de um tempo cronológico. Por que o evangelho de João é diferente? Porque João não vai contar a história de Jesus, os 3 já contaram. Então João vai pegar 7 milagres diferentes. E esses 7 milagres diferentes não estarão em ordem cronológica, nem geográfica. Porque João não quer contar a história do menino que nasceu de uma virgem. Ele quer responder a pergunta da igreja de Éfeso: quem é Jesus? E ele vai responder: é Deus. Mas para ele responder quem Jesus é, então ele precisa provar isso. Daí ele pega 7 milagres que estão fora da ordem cronológica. Ele pega discursos de Jesus que intencionalmente revelam os atributos divinos em Cristo, a sua autoexistência. Por exemplo, quando ele fala em João 6:22,
O Pai existe por si só, e eu também. Então, sua autoexistência e mais outros atributos que somente Deus tem, que estarão no Evangelho de João distribuídos nos discursos, fora da geografia e fora do tempo. Porque João quer mostrar que Jesus é o Deus do extraordinário. E aí, no capítulo 2, ele mostra o milagre da transformação da água em vinho. No 4, ele vai mostrar a cura do filho de um oficial do rei. E quando chega no capítulo 5, ele vai mostrar a cura de um paralítico que estava há 38 anos, não se sabe se naquele lugar ou apenas doente. Só que nós não vamos falar hoje apenas do paralítico de João 5. Nós também vamos para o cego de João 9, o cego de nascença. Por que que esses dois milagres, o paralítico de Betesda e o cego de nascença, estão interligados? Porque os dois milagres estão ligados ao motivo que os judeus, os príncipes, os fariseus, mais propriamente dito, tramaram para decidir a morte de Jesus, que é o chamado quebra do sábado, ou a violação do sábado. Se você pegar João capítulo 5, versículo de número 9, está escrito assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Versículo de número 16. Os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia estas coisas, o extraordinário, no versículo 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai e se fazia igual a Deus. Então os judeus começaram a procurar matá-lo porque ele fazia milagres no sábado. Veja João capítulo 9, o versículo de número 13. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, versículo 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então, há um plano para matar Jesus, é isso que João quer mostrar. Não é um espírito, porque espírito não se tem plano para matar. E a razão é uma quebra de um preceito religioso. Então, os 12 milagres estão intercalados nisso. Mas só que João quer mostrar que Jesus Cristo é Deus. Ele não está abaixo de Deus. Nem é igual a nenhum outro santo. Ele é Deus. Mas para isso, ele precisa dar a Jesus os atributos que Deus tem. O que são atributos? Qualidades. As qualidades que Deus tem. Uma das qualidades de Deus é misericórdia. O Deus das misericórdias. Ele é chamado na Bíblia de Pai das misericórdias.
Existem qualidades que só Deus tem. Por exemplo, só Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. O único que está presente em todos os lugares. Único, presente. Quando eu digo onipresente, eu estou dizendo o único presente. Então é o único que está presente em todos os lugares. Quando eu digo onisciente, ciente é conhecimento, o único que conhece tudo. Então, sempre quando eu uso eu estou dizendo único. Só Deus tem alguns atributos que Ele é único. Sua autoexistência, sua eternidade, seu poder. Só Deus. Mas existem outras qualidades de Deus que o homem pode ter. Entre elas, misericórdia. E por que misericórdia? Essa palavra. Essa é uma palavra que, traduzida para o português, ela veio do latim. Misericórdias. Que é miseris de miséria ou de miserável, cordes coração. Então a palavra é colocar a miséria do outro no meu coração. Do hebraico, a palavra é rasgar o coração. E do grego, a palavra é fazer bondade ao outro. Então, misericórdia tem a ver com sentir a dor do outro. Por isso que a Bíblia manda que os cristãos sejam misericordiosos. Ou seja, sinta a dor do outro. Mas a Bíblia vai dizer que ninguém é misericordioso como Deus. Por isso, que a misericórdia de Deus, está escrito, é a causa pela qual nós não somos destruídos. Ou seja, as coisas ruins não são piores na vida da gente, porque Deus sente o que nós sentimos e impede que aconteça. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela misericórdia e graça. Ou seja, Deus sente a nossa dor e o nosso pecado, e Cristo vem ao mundo. Nós somos regenerados, transformados, porque Ele sente a nossa miséria. Por isso que Deus é misericordioso. Razão pela qual a Bíblia vai dizer que a misericórdia de Deus não escolhe pessoas. Deus é bom para justos e injustos. Deus é bom para quem é crente e para quem não é crente. Porque se Ele for bom só para um grupo, Ele é tendencioso. E Deus não pode. Por isso que o Salmo de 145, eu nem dei esse versículo para vocês, mas se puder, Salmo 145, verso de número 9, diz que o Senhor é bom para alguns ou para todos? Para todos. Então Deus é bom para todos, e as suas ternas, bondosas e misericórdias estão envolvidas, permeiam tudo que Deus faz. Ou seja, Deus faz porque Ele sente a sua dor. Ele sente o que você sente. Isso é misericórdia. E ninguém sente o que você sente como Deus. Daí o texto de João 5 vai mostrar que Jesus é o Deus da misericórdia. Ele sente a dor do outro. O texto diz assim: passadas estas coisas, verso 1, havia uma festa, a festa dos judeus,
E tanto do capítulo 5 até o 9 tem festa, é festa. É quase o mesmo ambiente. E Jesus subiu para Jerusalém, o lugar é Jerusalém. Verso 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, que chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Por que ele diz que é junto à porta das ovelhas? Por que ele localiza o local onde o milagre vai acontecer, onde Jesus está entrando? Por algumas razões. Primeiro, era um local que estava cheio de gente religioso. Os fariseus, os sacerdotes, tudo ficava por ali. Segundo, como todas as ovelhas, os animais, os viajantes que iam ao templo passavam por ali, ali era um ambiente perfeito para se pedir esmola. Então você tinha muito miserável naquele lugar. Os miseráveis ficavam ali. O texto vai dizer que havia 5 pavilhões. O que eram esses pavilhões? Alpendres. Eram um lugar para você poder ficar protegido do sol. Você ficava protegido do sol lá. Não somente ficavam os miseráveis lá para pedir esmola, porque era um local mais ou menos encostado na parede, as pessoas passavam e eles estavam lá. Doentes, mendigos, mas também os viajantes que vinham de muito longe, queriam proteger do sol, davam um tempo lá nos pavilhões. Então, os pavilhões, haviam 5 pavilhões, 5 grandes tendas espalhadas, deveria ter sido colocado pela administração do templo, para as pessoas ficarem ali debaixo. E ali ficou um local onde as pessoas ficaram ali para sempre, para pedir esmola. Jesus está passando por esse lugar. E o texto vai dizer que além de o local ser a porta das ovelhas, por onde entravam os animais, e que havia 5 pavilhões, perto ali, ou aquele local, havia um tanque chamado de hebraico Betesda. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra Bet, é casa, não é casa de apostas. É só casa, Bet. A palavra Bet tem muitas outras palavras da Bíblia com ela. Por exemplo, Betel. El, Deus. Bet, casa. Então é casa de Deus. Por exemplo, tem uma que a gente chama de Belém. Mas a palavra mesmo é Betlehem. Bet, casa. Rem, pão. Então é casa do pão. Por isso que o pão da vida nasceu em Belém, na casa do pão. Então, muitos bet da Bíblia, muitos não, todo bet, essa é uma palavra de hebraico para casa. E o texto vai dizer Bet Esda, misericórdia. A casa da misericórdia. A casa de sentir a dor do outro. Então Jesus está passando por ali. E o verso 3 vai dizer que havia uma multidão de enfermos, e vai dizer que jazia, ou seja, se estabeleceram lá. Dos pavilhões, cada um fez o seu próprio puxadinho. Cegos, coxos, paralíticos. E o verso 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Dê uma olhada na sua Bíblia, no versículo de número 4. O ruim, muitas vezes, do smartphone é que eles não têm isso. E as Bíblias de papel têm. Não sei se alguns smartphones têm. Outro dia desse eu procurei e não achei. Tem, mas depende da versão. Se você olhar aqui na tela, você vai ver que tem um colchete. Que deve ter na sua Bíblia também.
Por que que tem um colchete aí? Eu disse para o evangelista Lucas, que esteve comigo hoje de manhã, que eu não sei se eu iria falar isso, porque levou 15 minutos, 20. Mas eu fico perguntando, será que você, que vai ler a Bíblia, encontrar esse colchete, vai ficar procurando, por que que o pastor não falou naquele dia? Se o culto se estender um pouquinho mais hoje, quando der o horário, eu vou virar a minha cadeira, vou ficar olhando e vou dar 5 minutos para você sair. E os que quiserem, continua. Tá bom assim? Ok. Mas você quer saber por que desses colchetes, sim ou não? Quem deseja, fica sentado. Ok, todo mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. O livro inerrante. Ela não contém e nem se torna, ela é. É um livro que, quando a gente diz que é inerrante, é que não tem erros. Mas os homens tentam provar os erros da Bíblia. E ficam em busca de provar que tem erros, que tem falhas, que é um livro comum qualquer. E não é, é a palavra, é Deus falando. Só que a Bíblia que nós temos na nossa mão não é original, ela é cópia. E esse é um dos grandes embates. Porque os originais, escritos pela mão de quem fez, não existem mais. A Bíblia é escrita por quase 40 autores em 1500 anos aproximadamente, em diversos lugares diferentes. O Antigo Testamento, 39 livros, é escrito em hebraico. O Novo Testamento, 27 livros, é escrito em grego. Tem uns aramaico por aí. Quando Deus disse para Moisés, escreve tudo, coloca no livro, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco. Esses livros foram terminando na Arca da Aliança. Depois, os profetas começaram também a escrever. São chamados proféticos. Mais tarde também, alguns outros livros chamados poéticos, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, também foram sendo escritos. Os sacerdotes precisavam ensinar ao povo sobre a lei. Mas como eles precisavam ensinar se elas estavam trancadas na arca? Então decidiram fazer cópias. E começaram a fazer cópias da lei, mais tarde cópias dos profetas, cópia dos salmos e foram fazendo cópias. Essas cópias foram sendo guardadas tanto nos palácios dos reis, como foram também sendo guardados principalmente no templo. Haviam cópias. Mas para fazer uma cópia não era uma coisa qualquer. As penas precisavam ser consagradas e não podiam escrever outra coisa. Havia os copistas. Depois dos copistas vinham os escribas, depois vinham os sacerdotes, depois vinham os sumos sacerdotes, e todo mundo conferia. Se houvesse uma letra errada, porque naquela época não tinha nem ponto nem vírgula, uma letra errada, todo o trabalho era queimado. Porque não podia haver um erro, nenhum acréscimo e nenhum decréscimo. E assim as cópias foram sendo feitas na mais alta precisão. Porque era a palavra de Deus, era sagrado, ninguém podia errar uma letra. Israel, então, é invadido, o templo é destruído, levam a arca e destroem a lei, os originais.
O que sobra? As cópias. As cópias são estudadas. E quando o povo vai para a Babilônia, é montada uma escola só para fazer cópias. E eles fazem cópias e mandam cópias para o mundo todo. Muitas cópias. Porque os sacerdotes não tinham templo para servir. Então, o que era que eles faziam na Babilônia? Vamos fazer cópia. Começaram a fazer cópia. E a mesma coisa. Um erro queima. Porque tem que ser perfeito. 300 anos antes de Cristo, um homem chamado Alexandre o Grande domina o mundo. E aí ele decide que ele precisa conhecer essa história dos judeus e o seu livro sagrado. Então ele manda que o Antigo Testamento seja traduzido para o grego. E ele escolhe 72 judeus, os melhores e os mais peritos, para traduzir do hebraico para o grego. O nome dessa tradução se chama a tradução dos 70, a Septuaginta. E essa era a Bíblia que Jesus lia. Então, assim, Alexandre também manda fazer centenas de cópias. E manda distribuir as cópias. Chega-se o Novo Testamento e vem Jesus. O primeiro escrito do Novo Testamento, que nós temos nas mãos, tem 50 anos, da data zero para cá. Jesus morre em 33, nós estamos falando aí de aproximadamente 20 anos da morte para o primeiro escrito. Eles precisam contar a história de Jesus, então daí surgem os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Para contar a história de Jesus. E o que é que eles fazem com essa história? Eles mandam para as igrejas. E quando chega nas igrejas, eles começam a fazer cópias. E o mesmo critério judaico, não pode ter erro. Se tiver erro, destrói. Aí vem as cartas de Paulo. As igrejas existem. Paulo diz que Deus chamou ele para poder ser o construtor da doutrina. E ele manda cartas de uma igreja para outra. As igrejas recebiam as cartas, fazia a cópia nos mesmos critérios do povo judaico e mandava a carta para uma outra igreja. Quando chegava na outra igreja, o pastor da igreja fazia uma cópia para ele, o irmão fazia uma cópia, o outro fazia uma cópia, e todo mundo copiava a carta de Paulo. 140 anos depois da data zero de Jesus, 110 da cruz, 90 da primeira carta, um homem chamado Macião decide juntar todas as cartas, evangelhos, tudo, e começar a estudar. E ele abre uma escola para estudar essas cartas, os evangelhos, o Apocalipse e tudo. Só que Macião era herético. Para ele, Jesus era um espírito. Então a igreja não gostou disso. E para que a igreja pudesse, então, contrapor a esse homem, decidiram: por que nós não juntamos essas cartas e decidimos o que é de Deus e o que não é? Então eles fizeram um critério para definir o que era e o que não era. Esse critério é chamado de cânon. E daí, os livros sagrados são chamados de canônicos, que significa os critérios escolhidos para que a carta seja ou não de Deus. Eles então juntam o que nós temos hoje, as 27. Só que quando eles juntaram, eles já sabiam
Esse já era um dos problemas. Nós não temos o original. Porque se Paulo mandou uma carta, se Lucas escreveu um evangelho, mandou para essa igreja e alguém fez uma cópia, cópia, como que eu vou saber qual é a letra de Paulo? Já morreu. Não dá para perguntar para ele, isso aqui é a tua letra? Então, por isso que eles criaram os critérios. Para o Antigo Testamento já estava fechado, era aqueles 39. Para o Novo, os 27, teve mais uma certa discussão. Começa em 170 e termina em 400. Levaram 200 anos discutindo, para chegar nas 27. E aí nós temos nas nossas mãos a Bíblia. Só que aí a Bíblia era toda manuscrita. E por isso que a gente chama de manuscritos, porque é feito na mão, manuscrito. Mais na frente, era preciso que a Bíblia em grego falasse a língua do povo da época, que era latim. E então foram fazer uma Bíblia em latim. E traduziram do grego para o latim. E começaram de novo a fazer mais cópias. Do latim foi para o inglês, mais cópias. Do inglês para o português, mais cópias. E começaram a fazer as cópias. Só que a Bíblia, por que ela é inerrante e não tem erros? Preste bem atenção numa coisa. O mundo vive debaixo de uma filosofia. Como você nunca estudou filosofia, talvez você não saiba disso. Mas tudo que você assiste, lê, frequenta, da política ao futebol, está debaixo de um conceito estabelecido chamado filosofia. A filosofia que é estudada na faculdade, entre elas, o pai se chama Sócrates, um grego. Nunca escreveu nada. Mas ele tem um aluno chamado Platão. E Platão escreve. Um dos livros mais conhecidos de Platão se chama A República. Platão morre por volta do ano 350. O livro de Platão, A República, no mundo só tem 7 cópias. 7. Das 7 cópias que tem de Platão, a mais antiga, ele morre em 340 e pouco, 350. A mais antiga tem 1.200 anos, a cópia. 1.200 anos. Ninguém discute a República de Platão. Ninguém diz que tem erro. Ninguém diz que não é verdade. E todo mundo pega um livro que do escritor, a cópia achada tem 1.200 anos de cópia. 1.200 anos. E só tem 7 no mundo. Quando começaram a achar os escritos da Bíblia, para poder dizer, nós temos os originais, então começaram a buscar as cópias. Só do Novo Testamento, em siríaco, tem 65.000. 24.000 no grego. 10.000 no latim. 9.000 no hebraico. Existem mais de 100.000 cópias que são chamados de autógrafos originais da Bíblia.
fora mais de 1 milhão de partes, de pedaços. E sabe qual é o grande milagre? Não existe erro. Uma é igual à outra. Além disso, não existem erros geográficos, não existem erros cronológicos. E além de não existir, porque eles estavam contando a verdade, as cópias por si só já são um milagre. Porém, existe 0,0 alguma coisa de textos que não estão em todos os textos. Por exemplo, nas 30 mil cartas do Evangelho de João em grego já achado, 27 mil não tem o versículo 4. 13 mil tem. Mas a pergunta é, os 27 mil colocaram o versículo 4, ou os 3 mil, aliás, os 27 tiraram, ou os 3 mil colocaram? Como eles não sabem, então eles botam o versículo entre. Agora você sabe para que o colchetes. Agora, olhe comigo o texto. Esperando que se movesse a água, os paralíticos estavam ali. Aliás, desculpe. Olhe comigo o versículo de número 6. 5. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Versículo de número 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Que água? Que tanque? Que agitado? Se o versículo 4 não existisse, ninguém entendia o 7. Por isso tem o 4. Havia um tanque. Os paralíticos estavam ali esperando que a água se movesse. Porque havia uma crença, isso daqui inclusive é uma crença popular. Não existia. Não é fato isso, é uma crença popular. É mais ou menos assim, está todo mundo em volta do tanque, um cai, aí o outro grita, é um anjo, aí todo mundo mergulha. E ainda sai um gritando, estou curado. E virou uma crença. E por isso que não está nos principais escritos. Por quê? Porque era uma crença popular. Então havia um anjo que descia, agitava a água, e o que pulasse primeiro, o primeiro que chegasse lá, meritório, era curado, seja qual fosse o problema da doença que ele tivesse. E havia um homem que estava ali esperando há 38 anos. Então o verso de número 6 diz assim: vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Vendo-o deitado, vendo esta palavra que está aqui, vendo, é uma palavra que exatamente manifesta o Cristo das misericórdias. Porque o homem está ali com um problema, e ele passa, e ele vê. E vendo, e sabendo, quem disse a ele? Ninguém. Mas ele sabia. Porque existem 5 palavras para saber no grego, para conhecer. Você pode conhecer
aprendendo, você pode conhecer assim, você pode conhecer desse jeito, pode conhecer daquele, pode conhecer de várias formas. Mas aqui a palavra é conhecer por dentro. Jesus sentiu. Jesus sabia. Então Jesus, sabendo do problema do homem, Jesus enxerga aquele homem no meio da multidão. Porque é isso que Jesus é, o Deus da misericórdia. E Ele conhece o seu problema. Mesmo sem você falar, Ele sabe. Mesmo sem você contar, Jesus enxerga você. E Ele enxergou lá, Ele viu. E Ele vai até o homem, Ele faz uma pergunta: queres ser curado? Sabe o que é que eu aprendo com essa pergunta de Jesus? Porque se queres aqui, significa, você deseja ardentemente. Você quer isso com todo o seu coração. Você quer receber de Deus algo, mas você profundamente deseja. Porque tem muita gente por aí dizendo o seguinte: não, eu estou de boa. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, eu também estou de boa. Mas essa não é a palavra que eu encontro. Eu encontro Jesus perguntando: você deseja? Mas deseja mesmo? Você quer de verdade? Porque eu estou achando que tem gente que quer milagre, mas não quer. E se quer e não quer, ele não faz. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que o milagre só acontece se você quiser. Porque se você não quiser, também não acontece. Porque Deus não tem obrigação de fazer. E tem gente que desistiu do milagre, mas está esperando que Deus faça. Se você não desejar ardentemente, o milagre não vai acontecer. Mas lembre-se, eu estou falando de milagre. Meiode, o papo é outro. Respondeu-lhe o enfermo, verso 7. Não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque quando a água é agitada, vem outro antes de mim. O cara está ali há 38 anos, o cara desistiu de crer. E normalmente, quando alguém não alcança o que quer e se torna um derrotado, ele culpa os outros pela sua derrota. Você já percebeu que aquilo que você não tem, que você acredita que Deus deveria te dar, e você não alcançou, a culpa sempre é de alguma outra coisa? E ele vai dizer: a culpa é dos outros que não me põem ali dentro. Então Jesus, no verso de número 8, diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que Jesus está colocando aqui é o extraordinário. Eu não dependo de você para fazer o milagre que eu quero fazer na sua vida. Eu não preciso nem que você queira. Eu não preciso nem que você creia. Eu não preciso nem que você espere. Eu decidi. Isso é misericórdia. Eu estou sentindo a tua dor. 38 anos aí. Eu vou fazer por você. O Deus da misericórdia, que sente o que você está sentindo. E mesmo que você tenha desistido, Ele está disposto a fazer. E a palavra levanta-te aqui é uma das palavras mais lindas que eu encontrei. Porque acorda, desperta. Mas a palavra mesmo é reconstrói. Ele diz reconstrói. Porque esse homem aqui, talvez, pelo texto, ele tinha as pernas, porque a palavra enfermo é controlado pela doença. E a Bíblia não chama esse homem nem de paralítico e nem chama esse homem de coxo. É o tempo todo chamando ele de enfermo.
controlado pela doença, o que perdeu a vida por causa da doença, o que não tem mais nada porque a doença lhe tirou. Então esse homem aqui, é como se ele não tivesse mais as pernas, por isso que ele está deitado. É só o cambito, ele tá ali. E Jesus sente a dor dele. Nem o conhece, mas sente. Porque ele é o Deus da misericórdia. Então Jesus pronuncia a palavra: levanta-te, reconstrói. E manda ele fazer, agora é a tua parte, toma o leito e anda. Por que Jesus manda ele andar? É uma coisa meio que coach, mindset, muda a maneira. 38 anos sem andar, tem que andar. Só que o verso de número 9, João está provando que Jesus é Deus, e ele vai usar uma palavra aqui que é: imediatamente o homem se viu curado. Diga imediatamente. Por que essa palavra está assim? Porque quando Jesus diz, reconstrua, as pernas do homem começaram a formar-se. Mas o versículo 9 diz como se viu, imediatamente. E aqui João vai usar a mesma palavra de Gênesis, quando Deus disse, haja, e houve. Ele quer mostrar que o Deus que fala, a coisa acontece, porque é Deus que está falando. O homem se vê curado, e ele começa a andar. Versículo 9. Ele pega a cama e ele sai. Ali é leito, cama, esteira, tem um monte de diversão. E aquele dia era... Por isso disseram os judeus ao que fora curado, porque devem ter se encontrado. Lá vai o cara carregando lá o leito dele, a esteira. Ô amigo, não é lícito carregar cama dia de sábado. Por que você está carregando a cama? Não pode fazer isso. E a ideia do lícito aqui é a ideia de Jeremias, porque é uma proibição em Jeremias 17. Que diz que não podia fazer isso no dia de sábado. Mas por quê? Eu não vou falar. Tu vai acessar o meu Instagram. Eu vou deixar lá escrito. Eu vou deixar um vídeo lá. Mas não pode. Os judeus não podiam. Eles não tinham essa ideia do sábado. E aí, o camarada no versículo de número 11 diz assim, ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, o que ele fez durante 30 anos, 38 anos, culpando o outro, depois de curado ele faz a mesma coisa. A culpa foi dele que mandou eu andar. Foi o outro que mandou eu fazer. Porque tem gente que vai viver a vida inteira sendo vítima dos outros. Não, foi ele que mandou fazer. E aí os caras perguntaram, verso 12, quem foi que fez? Quem foi que mandou você tomar a cama e andar? Ninguém nem quer saber que ele foi curado. E ele diz, o que fora curado? Porque Jesus havia se retirado, tinha muita gente no lugar, versículo 14. Aliás, desculpa, versículo 13. Mas o que fora curado, não sabia quem era. Ele não sabia quem era. O cara não ficou ali nem para dizer muito obrigado. Como é seu nome? Versículo de número 14. Mais tarde, e esse mais tarde é depois de alguns dias, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você já está curado. Você recebeu uma segunda chance. Desse problema aí, você está livre. Mas não peques mais, não erre o alvo. Não faça besteira de novo. Estou te dando uma segunda chance. Jesus encontra ele no templo. Não sei o que era que ele estava fazendo, se ele estava batendo carteira. Mas Jesus viu alguma coisa lá que não gostou desse cara. E falou assim, olha, cuidado. Você não pode fazer, eu te dei uma segunda chance, lembre.
Existem consequências dos seus atos. Jesus não está ameaçando ele de ficar doente de novo. Jesus está dizendo para ele, não erre. Já que você teve uma segunda chance, faça tudo o que é certo. Versículo de número 15. O homem sai da presença de Jesus e vai procurar os judeus para entregar Jesus, para dizer, o cara que me curou foi aquele dali. Porque os judeus, os que tocavam o templo, eles tinham um poder sobre as pessoas muito grande. E com certeza, quando o camarada estava carregando a cama, o cara falou, eu vou te multar. Não, não me multa não, foi uma outra pessoa. Porque tem muita gente que é vítima o tempo todo, como esse cidadão, e quando é pressionado, não tem o caráter de se posicionar, ou de admitir suas falhas, ou de trazer para si o problema. E aí, quando Jesus encontra ele vai para os judeus e cabueta Jesus. E fala, olha, foi aquele dali que me curou. Eu era 38 anos miserável, mas aquele homem ali foi que mandou, e ele disse, carregar a cama, falou nem da cura. Mau caráter. E os judeus, verso de número 15, então perseguiram Jesus, ou seja, foram até Jesus, porque havia curado o homem. E Jesus conversa com eles. E uma das coisas que Jesus diz no verso 17 é, o meu Pai trabalha, e esse trabalho realiza, cria coisas, faz o extraordinário até hoje. E eu também, quando decido fazer, eu faço o extraordinário. E daí? Aí o verso 18 vai dizer que por causa do sábado, porque ele dizia que era filho de Deus e que ele também era Deus, decidiram matá-lo. Jesus discute com eles, e o resto do capítulo 5, é toda uma discussão de Jesus com eles. Aí vem a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, vem outras mensagens, até que Jesus volta, ele sai de lá, e depois ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele está entrando em Jerusalém, e mais uma vez, versículo 1 do capítulo 9, Jesus vê um homem que está ali cego de nascença. João quer mostrar que ele é o Deus da misericórdia. Ei, o que você sente, ele sente também. O teu problema é dele também. A tua dor é dele também. Você não está só, ele enxerga você, ele é o Deus da misericórdia. E ele vê um cego, mas não é um cego qualquer, é um cego de nascença. E os seus discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Este cego, porque Jesus vê. Eu não sei o que aquele cego tinha, que Jesus olhou e eles viram. Não sei se ele sabia, que alguém contou para ele, ou aquele cego tinha uma aparência tão horrenda que chamou a atenção deles. E os discípulos perguntaram, mestre, versículo 2, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego desse jeito, com esse problema? Por que os discípulos perguntam isso? Porque é uma discussão teológica. Porque os judeus acreditavam que você podia pecar dentro do ventre. Porque Jacó brigava com Esaú dentro do ventre. Então eles acreditavam que você podia pecar dentro do ventre. E lá dentro do ventre você pecou. Mas tinha um outro grupo, por causa de um versículo, que acreditava em maldição hereditária. Que o que você está passando é o problema dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós. Que você é o que é porque alguém lá atrás fez uma merda no teu lugar. E se alguém falar, pastor, merda, está na Bíblia.
O apóstolo Paulo diz que ele considera o conhecimento humano esterco. Esterco é o quê? Porque a minha esposa já fez uma cara assim quando eu falei, meu Deus. Ok. Então aqui, ele está dizendo, não, olha, o cara fez uma besteira lá, você aqui é culpado. Então foram os teus pais, por causa de um texto, que diz, aí depois eles arrumaram mais 200 textos. Quando Deus diz o seguinte, se você fizer besteira, a minha mão vai pesar sobre você até 4 gerações. Todavia, se você andar certo, a minha bondade se estende até 1000 gerações. Quem conta 1000? Isso é uma forma de linguagem comparativa para dizer, Deus pode te punir, pode, mas Ele prefere te abençoar, e a bênção dele é muito maior, é 1000 em relação a 4. Por isso que Jesus vai dizer no verso de número 3, nem ele e nem os pais dele. Jesus vai dizer para esses caras, por que vocês estão preocupados com esse tipo de teologia? Discutindo se Calvino ou Armínio estão certos. Para de perder tempo com besteira. Isso soma em quê na tua vida? Em nada. Gente discutindo coisas. Tem dinossauro na Bíblia? Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês estão perdendo tempo com essa discussão. Mas a pergunta é, por que então que ele nasceu assim? Aí Jesus vai responder, é para a glória de Deus. É mais ou menos assim. Porque eu já vi muita gente dizer, pastor, por que eu nasci assim? Por que eu nasci em Cavaleiro? Por que a minha família é do Alto da Besta? Lá de Cavaleiro. Ainda bem que é logo no começo, não é no fim. Hoje, casado, com meus 2 filhos, os homens mais lindos que eu conheço na face da terra. Aonde eu moro, os lugares que eu já fui, aí eu entendo o versículo. Eu nasci lá em Cavaleiro, no Alto da Besta, porque Deus decidiu me abençoar. E a Ele honra, glória, louvor e exaltação. Sabe por que tem coisa que está errado na tua vida? Sabe por que tem coisa, e você não vem aqui querer culpar os outros, não vem aqui querer culpar a geração passada, não vem aqui querer coisas que você não conhece, não entende, não tem resposta. Se você não tem resposta para o teu problema, deixa eu te dizer uma coisa, ele é o palco para Deus fazer um milagre, ele é o caminho para Deus abrir a porta, ele é o extraordinário de Deus na tua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode pegar quem você é e fazer alguém que ninguém vai dizer, mas ele, mas ela, como pode? Pode porque Deus faz, pode porque Deus é, pode porque Deus quer. Você merece? Não. Eu mereço? Não. Mas eu não tenho culpa. Ele viu, olhou e disse, vai ser curado. Pergunta para Jesus, por que o Senhor escolheu ele? O que ele disse para os discípulos? Porque Deus decidiu manifestar a sua glória. E então, ele vai até o homem. E ele cospe no chão, verso de número 6. Cospe na terra. E tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. Versículo de número 11. O homem chamado Jesus disse, o ex-cego, fez, que palavra tem ali? Lodo. Versículo de número 14.
Era sábado, o dia que Jesus fez lodo. E o lodo vai aparecendo aí no texto inteiro. E tem gente preocupada com cuspe. Pastor, por que foi cuspe? Irmão, só tem uma palavra de cuspe, o resto tudo é lodo. Se preocupa por que é lodo. Existem 2.340 versões da Bíblia até dezembro de 24. Pastor, por que tem 3.000 versões da Bíblia? Tem gente que pergunta, pastor, qual é a melhor Bíblia para ler? Qual é a melhor versão da Bíblia? Ô irmão, Bíblia só tem? Então a questão não é, como se o cara fala como se tivesse 5 Bíblias. Não, é uma só. Agora o que é a versão? Em 1969, quando a revista Corrigida foi lançada, que falavam dos jovens aqui, chamavam de mancebo. Em 1969, jovem era mancebo. Agora imagine, eu fico sabendo, os mancebos vão se reunir sábado. Tem sentido? Não. Ou alguém pergunta para mim, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Aqueles 2 ali são seus mancebos? O que é uma versão? É uma atualização da linguagem. Para ficar mais fácil a sua compreensão. Existe 3.340 até dezembro de 24. Por isso que, quando você abre a Bíblia e você vai ler lodo, e repete lodo, e foi o dia que ele fez lodo, e ele pegou o lodo, então Deus está dizendo, olha para o lodo. E lodo é terra com água. As primeiras versões, a latina, está escrito, a Vulgata latina, que Deus pegou o lodo da terra e fez o homem. Porque a palavra lá, que a gente chama de pó da terra, é na verdade a terra com a água que saía de dentro da própria terra e virava barro, lodo. Então Deus fez o homem com o lodo, que é a mesma palavra que João usou, que quando Jesus cospe no pó da terra, ele pega o pó da terra com a saliva e ele faz matéria-prima que Deus fez o homem. E ele passa, olha o versículo de número 6, aplicou nos olhos do cego, aplicou nos olhos do cego. E esse aplicou, colocou lá dentro, ele aplicou, ele botou lá dentro. Se ele botou lá dentro, é porque havia espaço, porque o cego não tinha olhos. Por isso que ele era de nascença. E por isso que o verso de número 14, se você ler, diz, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo, e abriu os olhos. Ele não deu a visão, ele abriu olhos. Porque esse homem sofria de uma enfermidade, que é gerado no ventre, e por isso pergunta, foi no ventre ou foi os pais? Porque é gerado no ventre a má formação, que ele vem ao mundo sem os olhos. Então a pele fecha e cola. Razão pela qual os discípulos param e estranham. Razão pela qual aqui também está escrito que quando, versículo de número 8, os vizinhos, depois que o homem é curado, dantes o conheciam de vista como mendigo, mas agora ele vem curado. E aí perguntavam, era esse mesmo que estava pedindo esmolas aqui? Porque os vizinhos conheciam só de vista, né? Ali, ele por ali, não tinha intimidade com ele. Aí uns diziam, verso 9, é ele. Mas os outros diziam, não, se parece. Como se parece?
Se fosse só uma cegueira normal, se fosse uma cegueira normal, ele, claro que não tinha problema. Mas não era. Ele não tinha os olhos, era tudo fechado. Por isso que Jesus faz lodo, barro. E o versículo, tem um versículo que vai dizer, untou. Ele pegou o barro e aplicou e ainda passou. E agora ele disse para o homem, pode ir se lavar no tanque de Siloé. Água. O homem vai 800 metros. E na medida que o homem está indo, o barro que está dentro da cavidade começa a se transformar nos olhos. E ele vai formando olhos. E na medida em que ele anda esses 800 metros, os olhos vão se conectando com o cérebro. E o cérebro, porque não é só 2 olhos, é os olhos se conectarem com os cérebros. Com o cérebro. E além disso, ele dá todas as informações, o que é que ele tem que fazer. Porque o homem nunca teve olhos, até o cérebro do homem teve que entender como é que funcionam os olhos. E ele vai se formando ali. E quando o homem pega a água do tanque de Siloé, que ele passa, e ele lava, e ele tira o barro da cara, a mesma matéria-prima que Jeová usou no Éden, Jesus usa no cego. João está dizendo, ele é o Deus que fez lá, e é o Deus que faz aqui, e é o Deus que faz em Boa Viagem também. E é o Deus que faz aí na tua vida, e é o Deus que faz na tua casa, é o mesmo Deus. Xarabarradarabacandarai. E você fica achando que é só um culto. João está dizendo, ele é Deus que faz. E ele coloca um olho dentro de um cego. E manda o olho abrir. E o olho abre. E quando ele chega lá, os caras, não pode, como que pode? Não pode. Pegaram o homem e levaram... E perguntaram para o homem antes, né? Olha só o verso 10. Como foram abertos, e esse abertos é, como tem olho dentro de você? Como que um olho foi parar aí dentro? E eu ainda digo uma coisa para você. Era de uma sobrancelha perfeita, de uns cílios maravilhosos, e devia ser o azul ou verde dos olhos do cara. Porque tudo que Deus faz é lindo. Quer ver como eu tenho certeza de que tudo que Deus faz é lindo? Quer ter essa certeza disso, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado. Porque tudo que Deus faz é. E agora, o cara, olha só, eu estou encerrando, mas presta bem atenção nisso. Como foram colocados os olhos aí, verso 10. Verso 11. Ele responde, foi um homem chamado, enquanto que o paralítico de Betesda não sabia nem o nome do cara. Esse sabia até o nome. Foi Jesus. As casas de Jesus, olha o que está escrito no verso de número 22. Mandaram chamar os pais do ex-cego e perguntaram para ele se de fato realmente aquele era o filho dele, porque ele não estava nem acreditando. E aí, os pais disseram, olha, a gente não sabe não, pergunta para ele. Ele é grande o suficiente, vai saber. Por que os pais correram da parada? Porque o verso de número 22, havia uma ordem de dentro da sinagoga, do STF judaico, que quem admitisse que Jesus era o Cristo, era expulso de lá, perdia Bolsa Família e Bolsa Gás. Por causa disso, eles levam Jesus para o STF, eles levam o ex-cego para o STF judaico. E ele chega lá dizendo mais ou menos assim, olha, vocês estão dizendo aí que esse cara é criador de fake news, estão cortando a página dele.
Mas o cara aqui está vendo, e aí? Como é que é? E aí? Reúne o cara aqui, reúne os 11. Reúne aqui os judeus. Vamos resolver aqui o problema dele. Me conte. Versículo de número 15. Lhe perguntaram, como você chegou a ver? E ele respondeu, ele colocou, Jesus, lodo aqui dentro. E mandou eu me lavar. E eu me lavei. E quando eu voltei, eu tinha 2 olhos. Então, versículo de número 16. Alguns fariseus diziam, este cara não é de Deus, gente. Não é de Deus. Por quê? Porque lá as mulheres usam saia, a parede é preta. Olha, elas usam calça, a parede é preta. Não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. A galera de lá joga bola. Não pode ser de Deus. Um grupo definia o que era de Deus e o que não era de Deus. Fala, ele não pode ser de Deus, ele quebra o sábado, pô. Ele faz coisas que a religião não permite. E se ele faz coisas que a religião não permite, não pode ser de Deus. Ele não pode pintar a parede de preto, não pode ter luz dentro da igreja. Que luz é discoteca. Eu não sei nem... Falar em discoteca, eu me lembrei daqueles globos de luz. Não pode, pô. Não pode ir para certos lugares, não pode fazer certas coisas, não pode vestir certas roupas. Não pode fazer isso. Porque se fizer não é de Deus. Mas tinha um grupo lá. E o grupo dizia assim, um outro grupo. Mas me diz uma coisa. Como pode um homem ser pecador e Deus usa ele? Porque Deus usa. Porque Deus se manifesta. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para uma reunião. Eu era de uma certa igreja e fui para outra. E quando cheguei lá, reuni, o povo começou a orar. E daqui a pouco um começou a falar em línguas, o outro começou a chorar, o outro caiu no chão. E eu olhando, meu Deus, ela usa brinco. Não pode ser de Deus isso. E começaram a discutir entre eles. Então de novo perguntaram para o cego. Versículo de número 17. Quem te abriu os olhos, me responde. Quem você acha que foi? Quem você acha que foi? E ele responde, um profeta. Já não era mais homem, já era profeta. Um profeta, um homem que Deus usa. Os judeus não acreditaram, mandaram chamar os pais, perguntaram para os pais, você tem certeza que esse daqui não tinha nada, era só a carne aqui da testa, colando aqui com as bochechas? Você tem certeza disso? E os pais responderam, sim. Ele não tinha olhos, cego de nascença. Então me responde, quem fez isso? Aí eles pensaram, eu vou perder o Bolsa Família. Pergunta para ele. Não quero me envolver nesse negócio. Pergunta para ele. E perguntaram para ele novamente. Pela segunda vez mandaram chamar ele. E disseram, vamos fazer um acordo com você. Versículo de número 24. O acordo é o seguinte. Você continua frequentando aqui a nossa igreja. Você diz que foi Deus que fez. Mas quanto a Jesus, o Cristo, você diz ele é um pecador. Você tem que falar isso. Versículo 25. Se ele é pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu posso ter certeza. Eu era cego e agora eu vejo. O que Deus fez na minha vida, ninguém tira. O que Deus agiu na minha casa, ninguém desfaz. O Deus que me libertou das drogas, ninguém pode dizer que não foi. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. E aí então, o homem
perguntam para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou repetir. Quem foi que te deu olhos? Te abriu os olhos? Ele disse, eu vou tornar a repetir para vocês. Por acaso vocês querem se tornar discípulos desse homem? E aí eles disseram, que conversa, nós somos discípulos de Moisés. Esse daí a gente nem sabe quem é. Aí o ex-cego entra, aí ele entra rasgando. Ele diz assim, vocês sabem de tudo. São os deuses da capa preta. E não sabem quem é Jesus? Tem alguma coisa errada. E aí, então, ele vai dizer, como tu queres ser pecador e ensinar para a gente? Olha quem tu és, olha quem a gente é. E ele diz assim, então deixa eu te dizer uma coisa, 32. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, ninguém nunca viu um homem criar olhos nos outros. E esse fez olhos em mim. E ele completa. Será que por acaso, verso de número 33, esse homem não é Deus? E aí pegaram ele, verso de número 34, e o expulsaram da sinagoga. Expulsar é excomungar. Na mesma noite, a Globo colocou no Jornal Nacional. Ex-cego expulso da sinagoga. Aí Jesus ouve, verso de número 35. Haviam expulsado ele. Ele havia perdido os seus direitos, porque não abriu mão da sua fé. Porque ele sabia que era cego e tinha sido curado. Ele conheceu o Cristo que curou a ele. Ele sabia que aquele homem que fez lodo e colocou nos olhos dele, aquilo não era uma história qualquer, aquilo era uma verdade que ninguém podia mudar, porque contra fatos não há argumentos. E ele estava curado. Ele teve uma experiência, ele foi liberto, Jesus foi lá. Então Jesus encontra o homem e pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? A pergunta é, você crer no Filho do Homem? Verso de número 35. Volta para o 35. Jesus encontra ele e pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Daniel capítulo 7, versículo 13, responde. E 14. Daniel diz, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que viu umas nuvens do céu, e nessas nuvens vinha um como Filho do Homem. E ele se dirigiu aos anciãos de dias, e fizeram então ele chegar e entrar dentro do céu. E foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem, porque ele é, e o seu domínio é de eternidade em eternidade, e não passará, porque o seu reino jamais será destruído. Jesus pergunta, você crê nesse daqui? Que o domínio e a glória e o reino foram entregues a ele? Que o domínio de todas as coisas, que ele tem poder sobre todas as coisas, e o poder que está sobre ele nunca passará. Você crê? E o ex-cego responde, se o Senhor me disser quem é, porque foi o Senhor que fez barro, botou no meu olho e o olho veio. Se o Senhor me disser quem é, eu creio. E no verso 37, Jesus diz, sabe esses teus olhos que a terra há de comer? Você está vendo ele. Jesus deu olhos ao homem, para que o homem enxergasse Jesus. E Jesus diz, o Filho do Homem, o que tem poder para mudar, esse
que tem poder para mudar todas as coisas, você está vendo Ele. Eu sou o que falo contigo. E o homem afirmou, 38, eu creio, Senhor. Eu creio. Mas muito mais do que crer. O homem se lançou por terra, porque a palavra proscuneu é lançar em terra e beijar os pés. Eu creio, Senhor. Creu e o adorou. Duas histórias. Que a misericórdia de Deus decidiu alcançar aquela pessoa. Duas histórias cuja bondade de Deus decidiu se revelar a essa pessoa. Nenhum dos dois merecia. Assim como eu não mereço. Assim como você não merece. Assim como nós não merecemos. Mas Ele decidiu manifestar a sua misericórdia e a sua bondade. E a bondade dele alcançou um paralítico no tanque de Betesda. E alcançou um cego que foi lavar-se no tanque de Siloé. O mesmo poder que operou nas pernas do paralítico de Betesda, operou nos olhos do tanque de Siloé. O mesmo que viu um deitado, viu o outro mendigando. E o mesmo que sentiu compaixão por um, sentiu compaixão pelo outro. E o mesmo que curou um, curou o outro. Mas um foi mau caráter, ingrato. Um preferiu sair da presença dele e ir para a presença dos judeus. Enquanto que o outro, ao ouvir, proscuneu, deitou-se sobre a terra, beijou-lhe os pés e disse: eu quero te servir, porque eu sei quem tu és. Tu és o Deus que tem poder. Enquanto um foge, o outro adora. E você, como quer terminar a sua história? Como um fujão ou como um adorador? A misericórdia de Deus é para todos. O Cristo ressurreto é Deus para todos nós. Mas a questão não é como que o que faz melhor, o extraordinário faz, é como que eu recebo isso. Como que eu recebo isso e me comporto com isso. Porque Deus está aqui esta noite para libertar, para salvar, para curar, para transformar, para batizar, para renovar, para reestruturar, para abrir, para fechar. Deus está aqui esta noite. A pessoa de Jesus de Nazaré está dizendo: eu sou aquele que faz o extraordinário. Mas como você encara isso? Como o de Betesda, que Jesus tem a obrigação de fazer e pronto? Ou como o do tanque de Siloé? Por que vocês estão querendo dizer que Jesus não é? Jesus é. Por que vocês estão querendo negar? Não tem como negar. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era oprimido, mas agora eu sou liberto. Eu andava em depressão, mas agora eu ando cantando. Eu andava opresso, mas agora eu ando de cabeça erguida. Como Jesus não faz? Ele é Deus. Ele é Deus. Como você quer encarar isso? Fique de pé.
Como você quer encarar isso? Como você quer encarar isso esta noite? Continuando no seu mundinho do paralítico de Betesda? Ou dizendo para Jesus: eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero te adorar, eu quero ser o teu discípulo, porque tu és Deus, o Deus que pode, o Deus do extraordinário, o Deus de Meode. É você que escolhe esta noite. E o que você escolhe?